A paz do Senhor, meus irmãos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, formei em bacharel em teologia, especializei em Bíblia, tá certo? E eu nasci dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Minha família toda é católica, né? Algumas exceções, a minha irmã é da Batista, a minha filha é da Wesleyana e eu sou da Presbiteriana hoje. E dentro da Igreja Católica, né, eu participei de vários pastoral da família, o dízimo, fui catequista. Mas quando eu formei em teologia, bacharel em teologia, que a minha teologia não tem nada a ver com nenhuma igreja, a minha teologia é faculdade, então não envolve nenhuma doutrina, tá certo? E minha especialização é em Bíblia. Aí comecei a entender que muitas coisas ia contra a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus é tudo aquilo que está na Bíblia. Então o que está na Bíblia é a doutrina de Deus. O que está fora da Bíblia é doutrina humana, tá certo? A Igreja Católica Apostólica Romana fala que é a tradição católica, né? Mas na verdade é doutrina humana, tá certo? E uma delas é a Maria, né? A doutrina de Maria, Mariologia, Mariolatria, não importa como o nome, mas Mariologia, Mariolatria. Então, esse estudo aqui, eu vou falar sobre catolicismo e a Maria, né? Um dos motivos que eu saí da Igreja Católica. Como é que eu vou falar sobre Maria se a Bíblia fala totalmente coisa diferente, nada a ver com o catecismo católico, tá certo? Então, esse estudo aqui é o que eu quero mostrar para vocês, né, a respeito aqui de Maria dentro da Bíblia, tá certo? Doutrina de Deus, não doutrina de homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O catolicismo romano dá grande notoriedade a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus apresenta Maria como uma mulher simples, humilde e religiosa, e se refere a ela apenas 5 vezes na Bíblia, entendeu? Essa serva do Senhor, como ela se autodomina, quer dizer, Maria, ela se autodomina como serva do Senhor. Tem sido tomada pelo catolicismo e recebido lugar de divindade. Alguns dos muitos títulos que Maria tem recebido do catolicismo são Santa Mãe de Deus, Mãe de nosso Criador, a Virgem mais prudente, Porta do céu, Conforto dos aflitos, Rainha dos anjos, Rainha de todos os santos e Rainha do Rosário. Os católicos possuem imagem de Maria, beijam-nas, queimam incensos perante ela e, descobrindo suas cabeças, repetem orações especiais diante delas, ainda que o Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5, diga: não farás para ti imagem alguma de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zelador. O catolicismo tem 5 grandes doutrinas em relação a Maria. Maria é a mãe de Deus, Maria nasceu de uma imaculada conceição, Maria é uma virgem perpétua, a assunção corpórea de Maria, e Maria é a mediadora e co-redentora.
Essas doutrinas são todas afirmadas em seu catecismo para adultos. Referindo-se a Maria, o catecismo diz: ela é chamada e é a verdadeira mãe de Deus. Consequentemente, é nossa mãe espiritual. Teve uma concepção imaculada, isenta do pecado original. Foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Foi para o céu de corpo e alma. É a mediadora universal e dispensária da graça. Nessa mensagem, olharemos brevemente cada uma dessas 5 doutrinas católicas marianas e as compararemos com aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Primeiro, a concepção imaculada de Maria. Quando o catolicismo fala da Imaculada Conceição, quer dizer que Maria foi miraculosamente concebida por sua mãe e veio a esse mundo sem a mácula do pecado original. E como resultado dessa miraculosa conceição, nunca cometeu pecado durante sua vida terrena. O Catecismo de Baltimore Confraternity Edition diz, na questão parágrafo 62, a abençoada Virgem Maria foi preservada do pecado original pelo mérito do seu Filho Divino, e esse privilégio faz com que ela seja chamada de Imaculada Conceição. Nossa mãe, abençoada em toda a sua vida, foi livre de todo pecado. Essa doutrina não foi oficialmente aceita pela Igreja Católica até ser declarada ex-cátedra pelo Papa Pio IX, em 1954. A Imaculada Conceição de Maria é pura invenção do catolicismo. Nenhum versículo das Escrituras relata que Maria foi concebida sem pecado. Bom, meus irmãos, vou dar uma paradinha aqui só para explicar o seguinte, que a Bíblia foi escrita no primeiro ano depois de Cristo. Primeiro ano. Aqui, Papa Pio IX, em 1954. Então, quer dizer, recente. 1950 é recente. Então, quer dizer, há 2000 anos atrás que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito. Então, agora, em 1954, que a igreja está tentando reconhecer, nesse caso aqui, em 1954, reconhecer a Imaculada Conceição de Maria. A palavra de Deus afirma repetidamente que todos os homens são pecadores, incluindo Maria. Conforme Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não diz todos, mesmo Maria. Romanos 3,10 diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum justo, nenhum sequer. Então, quer dizer, não está falando também, não está falando aqui, exceto Maria. Não. Romanos 3,12: não há nenhum que faça o bem, não há nenhum só. Eclesiastes 7,20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, quer dizer, todos nós somos pecadores. O único pecador que não é pecador, que não é pecador, é Jesus Cristo. Por quê? Veja bem, o nosso pecado adâmico, então ela vem no DNA. Nós temos nosso DNA tem o pecado adâmico. Então isso aqui é uma relação sexual entre um homem e uma mulher, um casal, homem e mulher. Só que Maria ficou grávida aqui, do Espírito Santo. Então, quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, então Jesus ficou isento do pecado adâmico, porque o Espírito Santo engravidou uma mulher no qual o nome dela é Maria. Por isso que Jesus Cristo não nasceu com o pecado adâmico, mas o resto, todos eles tiveram relação sexual entre um homem e uma mulher, nasceram e vão nascer com o pecado original, que é o pecado adâmico. Correto? Em Lucas 1,47, a própria Maria fala de Cristo como meu Salvador. E somente pecadores necessitam de um Salvador, né? Nós somos pecadores, então nós precisamos de um Salvador. Então, se Maria, se ela precisa de um Salvador, meu Salvador, então porque ela
reconhece que ela é uma pecadora. Tá certo? Lucas 2, 22 a 24, conta-nos que Maria e José deram no templo a oferta segundo a lei pelos seus pecados depois dos dias de purificação. De acordo com a palavra de Deus, Maria foi uma simples pecadora salva pela graça, e se foi pecadora que necessitou de um Salvador, nenhum cristão deveria orar para ela. A segunda doutrina católica mariana é que Maria é a mãe de Deus. O catolicismo algumas vezes refere-se a Maria como a sustentadora de Deus e frequentemente a chama de mãe de Deus. O Catecismo para Adultos de James Albemarle diz: a Virgem Maria é reconhecida e honrada como sendo verdadeiramente a mãe de Deus e a mãe dos remidos. No entanto, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, Maria não é de forma alguma a mãe de Deus. Como pode um Deus infinito e eterno ter uma mãe? Maria foi uma criatura e não a mãe do Deus Todo-Poderoso. Seria ilógico haver uma criatura que tivesse a habilidade de ser mãe do seu Criador. Quem surgiu primeiro? A pergunta é essa: quem surgiu primeiro? Deus ou Maria? Se Deus surgiu primeiro, então como Maria pode ser mãe de Deus? Deus não tem mãe. Ele é o Rei, eterno, imortal, invisível, como diz Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, humano e divino. Maria não foi mãe da divindade de Cristo, mas da sua humanidade. Deus é o Pai da divindade de Cristo. As Escrituras chamam Maria de a mãe de Jesus, mas nunca a mãe de Deus. É diferente, né? A mãe de Jesus, Jesus o homem, não a mãe de Deus, que é Jesus Deus, não, é Jesus o homem, tá certo? E o fato é que a mãe de Jesus é o único título que a palavra de Deus realmente atribui a Maria. O Senhor Jesus nunca pregou que Maria era a mãe de Deus ou que sua mãe não fosse pecadora e nenhuma. O Senhor Jesus nunca pregou que Maria era a mãe de Deus ou que sua mãe não fosse pecadora. E nenhum escritor bíblico deixou alguma afirmação na Bíblia de que ela não tivesse pecado. Adicionalmente, é fato que na palavra de Deus o Senhor Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele a chamou de mulher, mas não de mãe. É nada menos do que uma blasfêmia deificar Maria como a mãe de Deus. É que eu falo, meus irmãos, como uma criatura pode ser pai ou mãe do Criador. Aí vocês vão lá e criam um robô. E esse robô, você vai colocar o nome de homem ou de mulher. Aí a escolha é sua. Então, supondo que você escolheu esse robô como se fosse feminino, colocou Maria. E Maria, por acaso, é a sua mãe? Aquele robô que você criou, que colocou o nome de Maria, que deu todas as características de mulher, ela pode ser sua mãe? É lógico que não. Como pode uma criatura ser a sua mãe, a mãe do Criador? A terceira doutrina católica mariana afirma que Maria é uma virgem perpétua. Eles ensinam que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. O Catecismo da Igreja Católica em 1994, em 1994, eu falei, a Bíblia, ou melhor, o Novo Testamento foi escrito no primeiro ano, depois de Cristo. Em 1994, depois, é complicado, né, meu irmão? Acerca da questão, parágrafo 510, Maria permaneceu virgem, concebendo o seu filho, dando-lhe à luz, carregando-o e nutrindo-o em seu peito sempre
uma virgem. Essa doutrina é pura invenção do catolicismo. Não há nenhum vestígio dela no Novo Testamento, mas ao contrário, a palavra de Deus afirma claramente que Maria teve outros filhos, além de Jesus Cristo, seu primogênito. Em Mateus 13, 55 e 56, as Escrituras contam-nos que Maria teve outros 4 filhos, homens, e pelo menos 2 filhas. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? A quarta doutrina católica sobre Maria. A Assunção de Maria. Essa doutrina reivindica que o corpo de Maria não entrou em corrupção no túmulo, mas foi ressurreto, unindo-se à sua alma e indo diretamente ao céu 3 dias depois da sua morte. O Papa Pio XII declarou ex cátedra em 1950. Pronunciamos, declaramos e definimos ser um dogma revelado por Deus que a Imaculada Maria, Mãe de Deus, Maria, sempre virgem, no fim do seu percurso sobre a terra, foi para o céu de corpo e alma. O Manual de Teologia Católica, volume 2, diz: a assunção corporal de Maria no céu está tão perfeitamente implicada na noção da sua personalidade dada pela Bíblia e no dogma que a Igreja não precisa conferir com estrita evidência histórica do fato. A Bíblia, no entanto, não diz a mínima coisa sobre a personalidade de Maria, nem nada sobre sua morte. Pode procurar a Bíblia lá, meus irmãos. Não vai encontrar nada sobre a morte de Maria, seu enterro ou sua ascensão. É incrível que milhões de pessoas digam acreditar na Assunção de Maria sem que haja alguma evidência bíblica ou histórica disso. Essa doutrina ainda inclui a reivindicação de que em sua Assunção Deus lhe deu o título de rainha de todas as coisas. O Catecismo da Igreja Católica de 1994 diz na questão, parágrafo 966, finalmente a Virgem Imaculada, preservada livre de todo o pecado e da mancha do pecado original, no encerramento do curso de sua vida terrena, teve corpo e alma arrebatados para a glória do céu e foi exaltada pelo Senhor como rainha de todas as coisas. Porém, a palavra de Deus nunca se refere a Maria como rainha de nada. O céu não tem rainha, é um rei quem reina lá. Outra doutrina ensinada sobre Maria diz que Maria é a mediadora e corredentora. Mediadora é simplesmente o feminino de mediador. O catolicismo ensina que Maria, assim como o Senhor Jesus Cristo, é um mediador entre Deus e o homem. O Catecismo da Igreja Católica de 1994 diz, na questão parágrafo 969, a abençoada Virgem é invocada na Igreja como advogada, ajudadora, benfeitora e mediadora. O Catecismo para adultos diz, assim como temos um mediador diante do Pai, que é Jesus Cristo, também temos uma mediadora diante do Filho, a Santíssima Maria. O catolicismo acredita que toda a graça de Deus vem ao homem através de Maria. Mais uma vez, o catecismo para adultos diz: a graça concedida ao homem compreende 3 passos sucessivos. Deus a comunica a Cristo, de Cristo ela passa à Virgem e, através de Virgem, chega a nós. Uma oração católica chamada The Litany of Loreto, encontrada numa versão de bolso publicada pelos irmãos Benzinger,
inclui a seguinte referência sobre a suposta obra de Maria. Essa agora é uma oração, tá? De acordo com a Igreja Católica, tá certo? Não é minha não, de acordo com a Igreja Católica, lá no catecismo dela lá, tá certo? Santa Maria, orai por nós. Santa Mãe de Deus, orai por nós. Santa Virgem entre as Virgens, orai por nós. Mãe da Divina Graça, orai por nós. Mãe Imaculada, orai por nós. Mãe de nosso Criador, orai por nós. Virgem mais venerável, orai por nós. Porta do céu, orai por nós. Refúgio dos pecadores, orai por nós. Conforto dos aflitos, orai por nós. Rainha dos anjos, orai por nós. Rainha concebida sem pecado original, orai por nós. Rainha do Santíssimo Rosário, orai por nós. A oração mais famosa endereçada a Maria é a Ave Maria, ou Salve Rainha. O catolicismo ensina que é mais fácil vir a Maria do que ao próprio Cristo. O cardeal Tiago Gibbons, em seu livro A Fé de Nossos Pais, disse: quão irresistível é a intercessão de Maria, que nunca ofendeu o Deus Todo-Poderoso com o pecado. Alfonso, uma das maiores autoridades da lei canônica católica romana, diz na página 248 das glórias de Maria que frequentemente obtemos mais prontamente o que pedimos, rogando pelo nome de Maria, do que invocando o nome de Jesus. Entretanto, Maria não é a mediadora ou mediador de forma alguma. Não há nenhum versículo em toda a palavra de Deus que nos informe que Maria intercede com Cristo em nosso favor. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 João diz que Jesus Cristo, não Maria, é nosso advogado para com o Pai. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz sobre Jesus: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 9, versículo 15 também diz assim: é por isso Cristo é o mediador de um novo testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 4,15 diz que Cristo é nosso grande mediador, que foi tentado como nós e por isso nos compreende e nos sustenta em nossa fraqueza, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Efésios capítulo 3, versículo 12 também diz assim: no qual Cristo temos acesso com ousadia, veja bem, com ousadia. Então, para que precisamos ter então Maria como mediadora, se nós temos Cristo, que nós temos acesso com Ele, com ousadia e confiança, pela nossa fé? Então, quer dizer, então para que eu vou atrás de Maria se eu posso ir direto a Jesus Cristo? Nas Escrituras, em Cristo, nem alguma outra pessoa nunca disse ao povo que orasse para Maria. Na palavra de Deus, Maria nunca convida ninguém, nem ela, nem Maria convida a orar para ela ou adorá-la. As Escrituras não nos ensinam a orar para Maria ou aos santos ou algum outro senão a Deus, apenas. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: o Senhor Jesus diz, portanto, o próprio Jesus diz:
Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado o vosso nome, e assim por diante. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Ao chamar Maria de corredentora, o catolicismo quer dizer que ela é um redentor feminino, que está envolvido juntamente com Jesus Cristo na redenção dos pecadores. Este ensino quase estabelece Maria como uma verdadeira divindade. O Papa atual vem tentando declarar Maria oficialmente como corredentora com Cristo. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, que é doutrina humana. Veja bem, o Papa atual vem tentando, o Papa, não é bíblico, não é doutrina de Deus, é doutrina humana. Tá certo? A revista Newsweek, de 25 de agosto de 1997, cita esse Papa dizendo: tendo criado o homem, macho e fêmea, o Senhor também quer colocar a nova Eva ao lado do novo Adão, na redenção. Maria, a nossa Eva, portanto, torna-se um perfeito ícone da Igreja. Podemos, consequentemente, voltar-nos à Virgem abençoada com confiança, implorando sua ajuda, cientes do papel singular que lhe foi confiado por Deus, o papel de cooperadora na redenção. Madre Teresa de Calcutá e o cardeal John Conner de Nova York foram ambos artífices nesses percursos para declarar Maria como sendo oficialmente corredentora com Cristo, o autor do artigo acima mencionado da Newsweek diz perfeitamente que uma mudança desse tipo dar-nos-ia um santíssimo quarteto ao invés de uma santíssima trindade. Olha bem, meus irmãos, onde que vai a doutrina humana? A doutrina humana está querendo acabar com a trindade santa e querer colocar mais um na trindade. Não tem como. Maria é Maria, é humana, é mulher. E Deus é espírito, totalmente diferente. É Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1, 1 e 3. Olha você ver como é que a cabeça do ser humano é. Está querendo tornar o quarteto, acabar com a trindade. Mas a Igreja Católica já ensina que Maria participa na redenção alcançada pelo seu Filho. O catolicismo para adultos diz: Maria foi cooperadora com Cristo na obra da redenção, portanto, ela é nossa corredentora. O Catecismo da Igreja Católica de 1994 diz, na questão parágrafo 1172, ela, Maria, está inseparavelmente ligada à obra da salvação de seu Filho. Na questão parágrafo 968, esse mesmo catecismo diz: sendo obediente, ela, Maria, se tornou a causa da salvação de si mesma e de toda a raça humana. Uma declaração chamada sobre a Igreja, publicada pelo Segundo Conselho de Vaticano, diz, falando sobre Maria, de maneira singular, ela cooperou pela sua obediência, fé, esperança e fervorosa caridade no trabalho do Salvador de restaurar a vida sobrenatural às almas, em uma obra chamada Devoção à Mãe dos Aflitos, questionada pelo convento beneditino em Craig, Missouri. Encontramos a seguinte citação em relação a essa questão: é por conta da excessiva tristeza e sofrimento que Maria suportou que ela merece nossa compaixão e grande estima. Maria, de boa vontade, ofereceu seu filho para nossa salvação. Sim, o sacrifício junto dele
foi tão grande que São Afonso diz sobre isso: os dois penduraram numa mesma cruz. Oh, que é isso, meus irmãos? Que heresia é essa? Está falando que Maria e Jesus penduraram na mesma? Pelo amor de Deus, isso aí é uma heresia muito, mas muito grande a respeito. Você vê aonde que o ser humano chega. Ligório diz: nas glórias de Maria que falha e se perde quem não se refugia em Maria. E Maria é chamada a porta do céu, porque ninguém pode entrar naquele reino abençoado sem passar, oh meu Deus, sem passar por ela. Aqui também são relevantes as palavras escritas pelos rituais católicos para serem ditas na morte. Maria, mãe da graça, mãe de misericórdia, protege-nos do inimigo e me recebe na hora da morte. A palavra de Deus não diz absolutamente nada sobre Maria ter algum papel na salvação. De acordo com a palavra de Deus, Maria não tem nada a fazer pela salvação da alma de ninguém. Há só um meio para ser salvo, e é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus Cristo diz isso. Diz Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus. Não está falando de Maria aqui não, meus irmãos. E em nenhum outro há salvação. Diz Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É Jesus Cristo, diz o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 9. Concluindo esse estudo, meus irmãos, então, como foi visto, as 5 doutrinas católicas sobre Maria são: Maria é a mãe de Deus, Maria teve uma concepção imaculada, Maria é uma virgem perpétua, Maria foi assumida ou tomada corporalmente no céu pouco depois de sua morte, e Maria é mediadora e corredentora. Nenhuma dessas doutrinas católicas sobre Maria se encontra na palavra de Deus. O novo dicionário universitário Webster define mariolatria como adoração da Virgem Maria. A mariolatria católica é absolutamente não bíblica, ainda que ela seja a pessoa mais adorada na religião católica. O catolicismo rebaixa Cristo e exalta Maria. Isso é um pecado, isso é uma heresia, por dar-lhe um lugar que só pertence a Jesus Cristo. Na verdade, o catolicismo é muito mais a religião de Maria do que a religião de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II escreveu que Maria, na forma de Nossa Senhora de Fátima, salvou sua vida durante um atentado de 1981. O lema do Papa João Paulo faz referência a Maria totus tuos, ou literalmente totalmente vossa. Não totalmente de Cristo, mas totalmente de Maria. Só blasfêmia, só heresia, blasfêmia. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo corrigiu uma mulher que tentou exaltar a sua mãe. Lucas 11, 27, 28 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse antes, em vez disso: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. A mensagem do Evangelho não é adore Maria, mas é adore Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deus é zeloso e não aceita a adoração de outra criatura, ainda que seja a mãe de Jesus Cristo. Na palavra de Deus, nunca alguém adorou Maria. Orar ou adorar Maria é fazer o que Romanos capítulo 1, 12 condena como uma
evidência da depravação do homem, adorando e servindo a criatura mais do que o Criador. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10, a palavra de Deus nos diz quem se deve adorar quando falando de Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A mensagem do Evangelho não é vem a Maria, mas vem a Cristo. O catecismo para adultos do catolicismo diz no perigo, nos problemas, nas dúvidas, pense em Maria, chame por ela, não a deixe afastar-se de seu coração. Seguindo-a, você não vai desviar-se do caminho. Orando para ela, você não perde as esperanças. Pensando nela, você não se engana. Se ela te sustenta, você não cai. Se ela te protege, você não tem do que temer. Se ela é benigna para com você, você alcançará seus objetivos. Porém, o que diz o Senhor Jesus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja-se, Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, o próprio Jesus está falando para ir a ele, vinde a mim. Quem está falando? Jesus. Não Maria, não para a gente ir a Maria, e sim a Jesus. Permitem nossos amigos católicos lerem a palavra de Deus, nela encontrarão vida, compaixão, redenção, a salvação de Cristo, mas muito pouco sobre Maria. Amigos pecador, o catolicismo te desviará daquele que está pronto para te salvar e suprir cada uma das suas necessidades. Desvie-se do catolicismo e venha a Cristo hoje. Meus irmãos, pelo que eu vejo aqui, a Igreja Católica, ela é heresia pura a respeito de Maria. Nada não se encontra as doutrinas de Maria, os dogmas de Maria, tá certo? Então Maria é apenas uma serva. Fica na paz.